Amém. Senhor Jesus, todo mundo aqui sabe o que é o CEAP, né? É o Centro de Aperfeiçoação para a Propagação do Evangelho. Então, o Senhor, Ele conta conosco, né? Todos devem se alistar, irmãos. Não é só eu, não é só a minha mãe, todos nós precisamos alistar. E aqui fala, se seu nome invocar, água viva bombear, na palavra mergulhar, sim, irei frutificar. Amém. Amém, irmãos. O Espírito da vida, em Jesus só basta crer. Quem tem sede, venha dele. Vida eterna receber. Ó Senhor Jesus, o Espírito do Senhor não foi a nós dado, né, irmãos? O Espírito do Senhor foi a nós dado pela morte do Senhor. Porque nós podíamos ter morrido, mas o nosso Senhor morreu em nosso lugar. Louvado seja o Senhor. Quem tem sede, venha dele. Vida eterna receber. Amém. Irmãos, vamos dar um repeteco? Senhor Jesus. Agora todo mundo forte, irmão. Senhor Jesus. O sentimento já foi passado, irmãos. Agora vamos o quê? Eis-me aqui, Senhor. Vida, vida, vida para todos. Vida, vida, vida para todos. Vida, vida, vida para todos. O Senhor me chamou. Já me abençoou. Mas também me provou. Espírito da vida. Espírito da vida. Em Jesus só basta crer. Em Jesus só basta crer. Quem tem sede, venha dele. Quem tem sede, venha dele. Vida eterna receber. Sem água pelo deserto, vagar é suicídio. Mas Cristo, fonte eterna, já veio como Espírito. Se seu nome invocar, Se seu nome invocar, água viva bombear, água viva bombear, na palavra mergulhar, sim, irei frutificar. se Abraão não questionou, Abraão não questionou, nem ainda duvidou, nem ainda duvidou. mas fez o que Deus pediu e seu filho lhe entregou. Filho de seu coração, único que provação. Se ao Senhor, pois te consagrou, genuinamente. Tua fé será provada como em fogo ardente. Em espírito e verdade, onde devo adorar. Deus na igreja hoje, ache todos a frutificar. Cordeiro precioso. Cordeiro precioso, por nós já se entregou. Deus Todo-Poderoso é o nosso poderoso. Cordeiro precioso, Precioso. por nós já se entregou. Por nós já se entregou. Deus Todo-Poderoso é o nosso provedor. Contigo Ele conta, por isso te chamou. Vem para o CEAP, torna-se um comportor. Vem para o CEAP, tornar-se comportou. Contigo Ele conta, Contigo ele conta. por isso te chamou. Vem para o CEAP, torna-se um comportor. Vem para o CEAP, tornar-se comportou. Vem para o CEAP, torna-se um comportor. Vem para o CEAP, torna-se um comportor. Então invoca. Ó, Senhor Jesus, amém, amém, amém. Ó. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Vou pedir o irmão do telão para projetar para nós o ponto 4 da quinta-feira. Amém? As crianças, por favor, já podem subir para as salinhas. Senhor Jesus,
O ponto 4 da quinta-feira. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vamos falar todos juntos, irmãos? Deus colocou Abraão à prova ao pedir que oferecesse seu filho Isaque como sacrifício. Da mesma maneira que Deus provou a fé de Abraão, também é necessário que o valor de nossa fé seja comprovado. Ó Senhor Jesus, vamos falar a parte final? Da mesma maneira que Deus provou a fé de Abraão, também é necessário que o valor da nossa fé seja comprovado. Irmãos, vamos fechar nossos olhos, vamos orar um pouquinho, vamos colocar diante do Senhor nosso coração, porque tudo que Deus nos deu, irmãos, é dele. Amém? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Assim como Abraão foi aprovado, nós também queremos ser aprovados. Tudo que o Senhor deu para Abraão, tudo que ele se tornou, foi o Senhor que deu. Da mesma maneira o Senhor fez conosco. Ó Senhor Jesus, nessa noite nós queremos nos consagrar mais ao Senhor. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé. Nós vamos desfrutar agora o hino S100. Amém? Quem foi chamado pelo Senhor? Amém? Quem foi chamado pelo Senhor? Amém. Ao ouvir o teu chamado, vamos falar a estrofe 1? Ao ouvir o teu chamado, logo vou obedecer. Fui outrora, antes mesmo, quero confiar, sempre avançar. Eis agora, meu clamor a ti, Senhor. Amém. Ao ouvir o teu chamado, logo vou obedecer. Fui outrora separado, antes mesmo de nascer. Quero confiar somente em ti, sempre avançar e prosseguir. Eis agora meu clamor a ti, Senhor. Quero por fé viver, negar o eu crescer. Uma vida consagrada construir. Desejo me render, eu totalmente ser servo bom, fiel, prudente, a te servir. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Possas, pois, em tua vida me achar fazendo assim, ministrando espírito e vida aos conservos meus, enfim. Teu falar repleto de dulçor sempre me conduz aqui, Senhor. Faz o teu amor em mim
dispostos a servir com as vidas consagradas para o reino que há de vir, sempre invocando o Senhor e alimentando com amor todos os conselhos seus que Deus lhes deu. Quero por fé viver, negar o eu crescer, uma vida consagrada construir. Desejo me render, teu totalmente ser, servo bom, fiel, prudente a te servir, servo bom, fiel, prudente a te servir. Ao ouvir o teu chamado, logo vou obedecer. Fui outrora separado, antes mesmo de nascer. Quero confiar somente em ti, sempre avançar e prosseguir. Eis agora meu clamor a ti, Senhor. Quero por fé viver, negar o eu crescer, uma vida consagrada construir. Desejo me render, teu totalmente ser, servo bom, fiel, prudente a te servir, servo bom, fiel, prudente a te servir. Possas, pois, em tua vida me achar fazendo assim, ministrando espírito e vida aos conservos meus, enfim. Teu falar repleto de ilusão sempre me conduz aqui, Senhor. Faz o teu amor em mim se expandir. Quero por fé viver, negar o eu crescer, uma vida consagrada
Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, antes da gente orar pelo Toninho, eu queria saber se há visitantes aqui pela primeira vez. Senhor Jesus, se tiver algum visitante, por favor, levante sua mão. Amém? Senhor Jesus. Amém. Vamos orar pelo irmão, vamos orar pela palavra. Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, nós consagramos a Ti o seu canal. Passa por meio do irmão Toninho. Fala para nós nessa noite. Senhor, nós também queremos ser provados por Ti, mas também queremos ser aprovados como foi Abraão. Senhor, nos leva, Senhor, a ter o mesmo coração, um coração de crer na Sua palavra e obedecer fielmente, absolutamente. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, boa noite a todos que estão aqui presencialmente no salão de reuniões da Igreja Itaúna e também aqueles que estarão vendo depois no canal do YouTube da igreja, né, seja à noite ou durante o dia, que Deus possa continuar abençoando a cada um de nós. E nessa noite nós gostaríamos de continuar tendo comunhão na palavra de Deus, a qual hoje nós vamos estar vendo sobre o encargo que Deus põe Abraão à prova. Senhor Jesus. Vamos falar junto? Deus põe Abraão à prova. Aleluia. Capítulo 22. Capítulo 22. Podemos ler o versículo 1 e 2 juntos? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Amém. A princípio, esses dois versículos, depois nós vamos decorrer da maneira dinâmica, né, os 24 versículos que é sugerido no texto dessa mensagem. Mas principalmente esses dois versículos aqui falam que, primeiramente, né, irmãos, o título da palavra, né, Deus põe Abraão à prova. Que não seja apenas uma história de Abraão. Creio que eu e você, nós que estamos aqui, você que vai estar ouvindo essa palavra, creio eu que todos nós temos passado por provações, é ou não é? Amém ou amém? Amém. Não é só Abraão, todos nós. Porque é necessário, irmãos. Para nós sermos vencedores, como Abraão, é necessário. Nós temos que aprender esse caminho de Abraão. Então, a importância, né, que aqui fala que depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Então, nós, como filhos de Deus, todos nós, né, um dos requisitos que Deus nos dá como lições na nossa vida cristã, realmente é a experiência de provações. Para quê? Para que nós possamos depender mais de Deus. Em oração, em comunhão, em intimidade, assim como Abraão foi. Para que nós também tenhamos um ministério de intercessão, como Abraão teve. Então eu e você, nós precisamos ter tal experiência. Aí Deus então vai permitir essas experiências. Abraão foi provado e aprovado. Há uma diferença.
Eu e você, muitas vezes temos sido provados. Mas será que nós estamos sendo aprovados? Por isso Deus permite, né, experiência em cima de experiência para nós. No nosso cotidiano, na nossa vida familiar, na vida espiritual, vida profissional, né? Tudo Deus permite, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que nós não entendemos ou entendamos, as experiências nos levam a crescer mais em vida. As experiências de provações, assim como Abraão, levavam ele mais até Deus, por meio da oração principalmente. Então, irmão, quando nós viemos passar por essa experiência de provações, esperamos também que todos nós aqui tenhamos esse princípio de comunhão com Deus. Aí aqui então fala que depois dessas coisas, então Deus permitiu Abraão ser aprovado. Então, que coisa relacionada podemos dizer aqui? Só voltar um pouquinho no capítulo 21, que eu não vou aqui gastar tempo. Uma das experiências, depois dessas coisas. Que coisas, por exemplo? Quando ele teve um filho com Agar, da escrava. Foi uma provação para ele. O filho era dele ou não era? Era. Mas, porém, era com Agar, da escrava. Aí ele teve que passar por um teste. Deus disse, coloca para fora. Deus falou para Abraão, despede por meio da sua esposa Sara. E nós vimos que Agar e Ismael foi para o deserto. Não é fácil para um pai mandar um filho sair de casa. Então, por isso, irmãos, que para cumprir a vontade de Deus, Abraão teve que ter muita comunhão com Deus. Mas Abraão foi aprovado. Ele obedeceu. Depois, mais adiante também, depois dessas coisas, quais coisas? Vamos falar da segunda experiência. Abraão tinha uma esposa, Sara, que era estéril. Não tinha filhos, avançada em idade, ambos os dois. E Abimeleque pede ele para que ele orasse para suas mulheres, suas servas. Outro teste para Abraão. É o mesmo princípio, irmão. Você está passando por uma experiência difícil no casamento. E um casal vai e te procura para ter comunhão com você, para poder ajudar. Aí, no homem natural, você fala assim, puxa vida. Procura aqueles irmãos lá de liderança, procura eles. Parece que nós também não temos problemas. Mas Deus quer que você mesmo ore pela pessoa que te procurou. Aprenda a crer. Quem faz a obra é Deus, não é nós. Nós somos apenas canais, vasos escolhidos por Deus. Então Deus disse para Abraão, para orar ali para mulheres, as servas de Abimeleque, que eram estéreis. Tudo por causa do contexto que Abimeleque pegou a mulher de Abraão como a sua esposa ali. E Abimeleque viu o pecado que ele estava cometendo. Mesmo que Abraão ali mentiu. Mas a partir dali, quando Abraão orou pela mulher de Abimeleque, as servas, e elas se tornaram frutíferas, antes era estéril, Deus abençoou a oração de Abraão e elas tiveram filhos. E depois, mais para frente, nós vemos também que Abraão também teve o filho com Sara. Porque Sara também era estéril. Aí então, no versículo 2, o terceiro item da experiência de Abraão sendo testado, à prova. Ele custa ter um filho, mas esse filho é o filho que Deus deu ele por meio da promessa, por meio dele a sua esposa Sara, que era estéril também. Aí aqui o 2 fala, e acrescentou Deus. Outro teste. Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá.
oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Puxa vida, em quanto teste que Abraão passou. É óbvio, a Bíblia tem mais teste para ele, né? Eu não vou ficar aqui falando por causa do tempo, né? Principalmente quando ele gerou lá Ismael, o arranjo dele com Agar. Qual foi a disciplina que Deus deu para ele? 13 anos sem ter comunhão com Deus. Naquele momento ele não foi aprovado, está vendo? E foi reprovado. Mas a partir depois, Deus foi mostrando para ele. Abraão, aí o capítulo 17:1, né? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então aqui, irmãos, no versículo 2 mostra que foi uma luta para ter um filho, que Deus o deu, e ainda Deus pede o seu único filho, Isaque. Vimos na mensagem anterior que Isaque, o significado é aquele que ri, é ou não é? Mas aqui Deus o pede novamente. Abraão, me dá esse único filho que o próprio Deus tinha dado a ele. E nós sabemos, irmão, o significado de Isaque também no Antigo Testamento, trazendo para o Novo Testamento. Em Êxodo capítulo 3, versículo 6, vamos ler esse versículo lá, só para os irmãos entenderem o contexto aqui. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Vamos ler? Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Mas qual a ênfase que eu quero dar aqui? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Depois nós vamos, mensagem mais para frente vai ser falar de Jacó. Mas o que quer mostrar aqui em tipologia? Figuras, sombras versus realidade. Nós sabemos que nesse contexto, que quando Deus pediu a Abraão, o seu único filho, nós sabemos que relacionado no Novo Testamento, está representando o nosso amado Filho de Deus, Jesus Cristo. Aqui, Isaque é uma figura, é uma tipologia de Cristo. Abraão, o Deus de Abraão, ele representa o Deus Pai, em figura. A obra do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui, Deus pediu a Abraão seu único filho. E interessante, a quem ele mais ama, a quem ele ama, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Até o lugar aonde Abraão iria sacrificar Isaque, não era onde ele queria. O lugar quem escolhe é Deus. Foi Deus quem escolheu o lugar. Esse Monte Moriá, obviamente, representando mais para frente, depois é Sião, é Jerusalém. Hoje, representando esse Monte Moriá, o único lugar que Deus escolheu, hoje é o nosso espírito. É o ponto de partida. Hoje Deus está procurando os seus verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então é Deus quem determina até o lugar. O mesmo princípio hoje para nós reunirmos. Aonde eu reúno? Onde você reúne? Onde você quer? Não. Se você submete a Deus, ora a Deus, busca comunhão com Deus, Deus vai te mostrar o único lugar. Então aqui como no Monte Moriá, a terra, no início aqui falou da terra, depois foi o monte, depois mais para frente a gente viu no elementiário sobre Davi, sobre lá o censo que ele fez no monte, mas depois ali Deus disciplinou Davi por causa do censo, que Satanás o instigou, que não era para fazer o censo ali contar,
Mas mesmo assim nós vimos ali que Deus escolheu aquele monte também, e mais para frente, mais tarde, se tornou Jerusalém, onde Davi preparou os materiais e o seu filho Salomão edificou o templo. E trazendo hoje, como eu disse, para o Novo Testamento, eu já citei, parafraseei, mas é bom lermos, né? João capítulo 4. Vamos ler João 4? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler 23. Não, podemos ler o 20, do 20 ao 24. Vamos ler? Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Embora no Antigo Testamento era ali na terra Moriá, se tornou o Monte Moriá, depois mais para frente Sião, depois Jerusalém, mas hoje, trazendo para a nossa realidade, o lugar de adoração é o nosso espírito. E louvado seja o nome do Senhor. Voltando para Gênesis, capítulo 22 aqui, né? Nós vimos um princípio. Do versículo 3, podemos ler o versículo 3 até o 8. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Outra experiência. Aqui nós vimos que Deus falou para Abraão seguir o caminho. E o versículo 4 fala que por 3 dias de seguir o caminho. Isaque, ainda jovem, obedeceu ao seu pai. Também não foi uma experiência fácil para Isaque. Principalmente para Abraão, que era o pai. Deus tinha falado para Abraão, Abraão sabia. Isaque não sabia, obedeceu e foi. 3 dias caminhando. Nós sabemos que o número 3 na Bíblia representa ressurreição. Abraão sabia. Abraão, ele é o pai da fé, ele creu. Ele sabia que Deus, mesmo Isaque sendo sacrificado, morto, mesmo ali se tornando cinza, Deus o podia ressuscitar das cinzas. O Deus da ressurreição. 3 dias a caminho. E aqui então nós vimos esse princípio. Que Isaque também perguntou ao pai: cadê o holocausto? Aí é que fala: aqui está o cordeiro. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Então Isaac, né, como jovem, já percebeu, falou, peraí, alguma coisa está acontecendo. Mas Isaac, representando a figura de Cristo, irmãos, ele não hesitou, ele não questionou. Por quê? Ele é um tipo de Cristo. Deus já tinha sua vontade, Deus já tinha preparado tudo. Mas o que se aplica para nós também? A obediência. Por isso que todos nós, como os filhos de Deus, Deus tem nos dado uma comissão, Deus tem falado para nós. E o falar mais atual que o Senhor tem falado para nós é o quê? Além da pregação do Evangelho, emancipar as cidades. Eu e você tem sido obediente ao chamado de Deus? Por um lado, sim, precisamos estar orando. Creio que todos estão orando. Por outro lado, também podemos estar ofertando, participando da graça de ofertar. Sim, bom também. Mas Deus também está nos chamando para fazer a sua obra. Eis-me aqui, Senhor. Emancipar a cidade, apresentar o corpo também. Graças a Deus, muitos irmãos têm apresentado o corpo para estar emancipando as cidades. Novamente, hoje mesmo, né, teve um grupo de irmãos em Carmo Cajuru. Aí foi ontem feriado, tá certo, ontem mesmo, né? Os irmãos voltaram lá para cuidar lá da semeadura que foi feita lá em Carmo Cajuru. Eles não só ficaram orando e ofertando, mas eles apresentaram o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso serviço mais do que racional. Assim como Isaac se apresentou, ele não fugiu, porque ele era um tipo de Cristo. Hebreus capítulo 5, vamos abrir no livro de Hebreus capítulo 5. Senhor Jesus. Vamos ler do versículo 7 até o 10. Hebreus capítulo 5, versículo 7 a 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 8 novamente. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Assim como Isaac foi para se servir de holocausto, para ser morto, sacrificado. Porque Deus tinha dado uma palavra para Abraão. Por isso que eu falei da figura de Cristo. Isaac representa Cristo. Se nós abrir também no Evangelho de João, Isaac ali representando, perguntando ao pai dele, pai, cadê o cordeiro? Aí nós sabemos que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Ó Senhor Jesus. Vamos ler? No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então aqui João Batista viu Jesus. E ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ali no Antigo Testamento, Isaac representando essa figura de Cristo. Mas Abraão sendo provado e aprovado. O quanto aquilo que ele mais amava, Deus o pediu novamente. E aqui mais adiante, aqui no capítulo 3, também gostaria de ler com os irmãos, versículo 16. Ó Senhor Jesus. 3,16. O que diz? Porque Deus, de tal...
Amém. Então aqui nos mostra que Deus deu o seu único filho. Para quê? Para resgatar, para salvar a cada um de nós. E é com esse grande amor que o Senhor nos conquistou. Indo lá para as cartas de João, 1 João 4. 1 João capítulo 4, versículo 9. Vamos ler junto? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, irmãos, o amor de Deus, ele é singular. A figura de Isaac, trazendo para nós, hoje no Novo Testamento. Cristo, ele foi sacrificado por causa de cada um de nós. Cristo foi a nossa oferta que o Pai aceitou. Então, nessa figura, trazendo sobre Abraão, que foi provado, entregando o seu único filho, a experiência que ele teve. E ele cria que mesmo ali, ele imolando o filho, ele sacrificando com o cutelo, ele tinha experiência, ele era obediente, ele sabia que Deus iria prover ali o animal para ser sacrificado. Em Hebreus, capítulo 11, ó Senhor Jesus, Hebreus capítulo 11, versículo 17 até o 19, vamos ler? Hebreus 11, 17 e 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Aleluia. Voltando para Gênesis 22. Então nós vimos a experiência, que Isaac ele foi oferecido como sacrifício. Deus ali apareceu, nós vimos versículo 8 finalizando aí, Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiu ambos juntos. Versículo 9 em diante. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para molar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Então, irmão, mostra o princípio de como Abraão ele foi provado, testado. É o mesmo princípio que eu disse hoje para nós, não pode ser somente uma história. E eu e você estamos sendo provados dia após dia. Por isso que Pedro fala nas suas cartas, não é isso? Capítulo 1, versículo 6, e fala, se necessário, não é isso? Sejamos contristados, não é verdade? Vamos só ler lá rapidamente. Matéria dada, mas é bom nós lembrarmos, Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, irmãos, voltando um pouquinho aí, os livros aí, livro de Tiago, capítulo 1.
Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Versículo 12, juntos. Bem-aventurado o homem ou a mulher que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu e você está sendo provado todos os dias. Vem teste para nós. Mas agora o Senhor quer que nós sejamos aprovados. Assim como Abraão, ele foi obediente. Por isso que o título da mensagem fala: Deus põe Abraão à prova. Porque o objetivo de Deus era trabalhar em Abraão realmente. Mostrar para ele aquele que tanto ele esperou, que Deus tinha dado o único filho, não segundo a escrava, mas segundo a promessa, o único, a quem ele amava. Deus falou para ele: Abraão, me dá novamente. É o mesmo princípio hoje, irmão. Um dia eu e você consagramos a nossa vida ao Senhor. E às vezes o Senhor tem falado para mim ou para você: me dá de volta isso que está te atrapalhando na sua vida. Abre mão. Você, no início da sua salvação, você creu, você confessou. Mas ao passar do longo dos anos de vida cristã, você perdeu o primeiro amor. Você está mais longe. O que tem roubado o nosso primeiro amor ao Senhor? Que é a advertência de igreja em Éfeso, não é isso? 2:4. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática do primeiro amor. Aqui, gostaria de ler aqui no Alimento Diário, na página 68. Página 68, último parágrafo, diz assim. Quem quiser acompanhar no Alimento Diário, página 68, último parágrafo. A vontade de Deus e a realidade mais forte deste mundo. A vontade de Deus é a realidade mais forte deste mundo. Por isso, não reserve para si nenhuma área do seu coração. Tudo é para fazer a vontade de Deus. Tudo que somos, tudo que temos e tudo que Deus realizou em nós, não é para nós mesmos, mas para que Ele cumpra sua vontade, que é tornar Cristo o cabeça sobre todas as coisas. Vamos falar junto? Tudo é para fazer a vontade de Deus? Vamos? Tudo é para fazer a vontade de Deus. Novamente, tudo é para fazer a vontade de Deus. Tudo, irmãos. No labor nós tínhamos pedido para cantar um hino, não tem problema. Pedir não tem problema o hino, né? Se o Espírito vai selar ou não é outra coisa. Tínhamos pedido um hino. Tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Errei, né? É melhor ficar só da palavra, né? Mas o segredo aqui é: tudo entregarei. Irmão, nessa noite o Senhor quer que nós renovamos a nossa consagração. Vamos entregar Ele tudo novamente. Aquilo que você mais ama, como Abraão amava Isaac. O que tem roubado o nosso amor diante de Deus? O Senhor quer novamente. É o que o Senhor disse para Pedro em João 21, 15, 17. Pedro, tu me amas. Você me ama mesmo? Hoje, nessa noite, o Senhor está perguntando para nós. Assim como Ele falou para Abraão: Abraão, entregue o seu único filho. E Abraão obedeceu, entregou.
Então, irmãos, tudo entregarei. Éramos solteiro, Senhor. Quando eu casar, meu casamento é para Cristo e a igreja. Aleluia, Jesus é o Senhor. Deus anotou lá, viu? O Espírito anotou. Mas hoje, às vezes, você tem uma luta para ir emancipar a cidade. Você tem uma luta para sair com um cônjuge para pregar o evangelho. Então, essa frase do alimento diário, não é isso? Tudo é para fazer a vontade de Deus. Tudo. Aí você casou, Deus te deu uma esposinha maravilhosa, um maridão. Aí depois também você faz outro voto. Senhor, se tu me deres um filho, aí você usa até a oração de Ana, né? De Eucana, linda, né? Eu o consagrarei para o resto da minha vida. Aleluia, Jesus é o Senhor. Às vezes o filho está aí, não, ele não vai para emancipação não, porque ele está com dificuldade, não pode aqui, não pode ali. Você protege tanto seu filhinho, um único filho, que você tem até medo de ir para a praça pregar o evangelho. Foi Deus quem te deu o filho ou não foi? Por que você está com medo? Está sob a coordenação dos irmãos, dos capitães, dos intendentes? Ah, Senhor, se o Senhor me der um carro, esse carro vai ser para servir o Senhor. O carro só fica na garagem, não sai da garagem. Não é por falta de petróleo e nem motorista. É o amor que está acima de tudo. Então, irmãos, tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, é o que Davi disse em 1 Crônica 29. Quando ele agradeceu a Deus. Senhor, tudo vem de ti. Em tuas mãos nós te entregamos. Quem sou eu, quem é o meu povo para poder oferecer a ti? Toda honra, toda glória, todo louvor vem de ti. Se Itaúna, como eles dizem, é a maior igreja em número expressivo, nós sempre falamos, a honra e a glória seja louvada ao Senhor. Tudo vem do Senhor. Nada vem de nós, nós somos apenas servos inúteis, mas que amamos o Senhor. Queremos crescer em vida, queremos tornar um vencedor, queremos ser provados e aprovados como Abraão. Abraão, ele tinha um alvo, né? Ele almejava a pátria celestial. Hoje nós almejamos o mundo que há de vir. Por isso que nós pregamos o evangelho, estamos apressando a volta do Senhor para trazer o Senhor de volta. E, para finalizar, o tempo praticamente meu já está esgotando, vamos voltar para Gênesis 22. Versículo 15 a 19. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. O último parágrafo do domingo aqui fala assim, no domingo, página 72. Por causa da obediência de Abraão, a bênção chegou a nós. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Graças a Deus, essa bênção foi confirmada pelo juramento de Deus por si mesmo. Hoje, vivemos o cumprimento dessa promessa. A esterilidade foi quebrada, porque estamos no lugar correto para adorar a Deus, no Espírito, recebido pelo ouvir da fé. O Espírito que recebemos opera milagres de multiplicação e de frutificação. Novamente, a igreja se tornou frutífera, não por mérito próprio, mas porque somos uma árvore plantada junto às águas, como uma tamargueira no deserto que dá fruto,
Por isso, jamais nos afastemos da palavra e do Espírito. Não confiamos em nossa própria capacidade para fazer a obra de Deus. Ele mesmo a realizará por meio da nossa obediência. Amém. Irmãos, graças a Deus que Deus está curando a nossa esterilidade. Por isso vamos continuar pregando o Evangelho, vamos continuar sendo obedientes como Abraão. Deus colocou Abraão à prova. Deus está nos provando dia após dia. Que Deus continua ganhando, crescendo em vida aqui em Itaúna, crescendo em número, emancipando as cidades, né, aqui da nossa micro-região, para que, de fato, o Senhor possa voltar. Por último aqui, para me orar, os 4 versículos por último, né, fala da descendência de Naor. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nesses termos. Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Azo, Pildas, Gitfaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Esses 8 deu à luz Milca, a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Amaca. Deus colocou Abraão à prova. E, por meio da obediência, tornou frutífero. Por isso que hoje, irmãos, Deus também tem nos tornado frutífero. Amém? Vamos continuar sendo obediente à palavra de Deus. Que nessa noite, que essa palavra não seja apenas uma história de Abraão e Isaac, mas que possa continuar sendo a nossa experiência. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela comunhão da palavra. Senhor, assim como o Senhor provou Abraão, hoje, Senhor, é a nossa vez. Mas, Senhor, queremos ser encontrados fiéis a Ti, obedientes, cuidando da sua igreja. Ó Senhor Jesus, por meio da pregação do Evangelho, emancipando as cidades, cuidando das pessoas. Por isso nós pedimos a Tua bênção. Assim como nós somos abençoados em Abraão, benditas serão todas as famílias da terra. E nós também, como nosso pai Abraão, nós abençoamos todas as famílias da terra. Os irmãos que estão aqui presentes e aqueles que vão ouvir essa palavra em toda a terra, que você receba a bênção do Deus Altíssimo, em nome de Jesus Cristo. Jesus é o Senhor.